Olá a todos, o meu nome é Sara Mourato e vamos para mais uma aula de português língua não materna. Tu lembras, de nível intermédio, esqueci-me de referir isto, tu lembras-te que na última aula estivemos a falar sobre sonhos e desejos? Lembras-te? E lembras-te que eu te disse que para falarmos de sonhos e desejos nós usávamos assim uma forma verbal específica? Lembras-te disso? Eu vou-te escrever aqui no quadro duas frasezinhas exemplificativas, ok? Então vamos lá, para ver se tu te recordas. Por exemplo, se nevasse, podíamos fazer ski. Isto é um exemplo. Outro exemplo. Se fizesse sol, íamos à praia. Portanto, temos aqui dois verbos, o verbo nevar e o verbo fazer, e lembram-se em que tempo verbal estes verbos estão? O que é que eu falei na última aula? Eu disse-vos que estes verbos estão no pretérito imperfeito do conjuntivo. Portanto, quando nós queremos falar de sonhos, de desejos, nós usamos o verbo no pretérito imperfeito do conjuntivo. E quais são as características destes verbos? Além de servirem para falarmos de hipóteses, sonhos, desejos, este verbo caracteriza-se, e é por isso que ele é muito fácil, por ter estes dois, eu vou trocar aqui a caneta, por ter estes dois S's, assim juntinhos, ok? Não os escrevemos separados, escrevemos-los assim juntinhos. Às vezes vê-se assim uns erros, aqui com uns hífans ou assim, mas não, são dois S's juntinhos, ok? Portanto, este tempo verbal tem esta particularidade. E eu lembro-me que na última aula te desafiei, e eu sei que cometi um erro, atenção, eu sei que cometi um erro porque eu escrevi uma frase no quadro e não a acabei. Sabem que os meus alunos aqui no estúdio não me disseram que eu tinha errado. Então o que é que aconteceu? Eu pedi-vos para vocês completarem uma frase e a frase era... E eu agora vou escrevê-la corretamente. A frase era... A minha caneta não escreve. Vamos lá? Não quer escrever. Pronto, vamos tentar outra. A verde, escreve a verde. Se ficava muito feliz. Eu na aula passada esqueci-me de escrever a palavra feliz. Eu sei disso. Foi um erro, foi um lapso. Deixem-me confirmar, sim, era esta a frase. Estava só a confirmar se estava correto. Eu esqueci-me de escrever a palavra feliz, ali está ela. E vocês tinham que completar. Tinham que completar com um verbo tinham que completar aqui falando dos vossos sonhos ou dos vossos desejos. Não era? Os vossos sonhos podem ser um segredo, mas não tem problema. Podem escrever na mesma no papel, porque eu aqui não consigo ler, não é? Portanto, tu vais-me dizer e eu vou acreditar que está tudo certo. Mas eu vou-te dar aqui alguns exemplos. Vou buscar aqui só a minha cábula, que eu tinha aqui umas frasezinhas boas para te mostrar, que era, por exemplo, se eu, podemos meter aqui o eu, não é? Se eu tivesse um cão, ficava muito feliz. Eu gostava de ter um cão. Não posso, tenho uma casa pequenina, mas se eu tivesse, ficava muito feliz. Outro exemplo, um exemplo mais complexo, assim, um exemplo maiorzinho. Por exemplo, ok. Se eu marcasse um golo no jogo de logo à tarde, ficava feliz. Outro exemplo ainda. Se eu fosse à Disneylândia, isto é só uma palavra, desculpem, ficava muito
feliz. Portanto, tenho aqui 3 exemplos. Pode ser as vossas respostas, provavelmente não são. Estas são as minhas respostas. Eu estou a falar sobre mim. Mas o que importa aqui, temos aqui a frase do exercício. Desculpem lá, isto ficou um pouco assim confuso. Mas eu normalmente, quando escrevo no quadro, sou um pouco confusa. Temos aqui uma frase, a frase 1. Temos o verbo ter. Temos a frase 2. Temos o verbo marcar. E temos a frase 3. A frase 3, que temos o verbo ir. Portanto, temos aqui 3 verbos. Ok, então, por falar em sonhos, em desejos, vocês sabem que é muito importante que nós sonhemos, não é? Portanto, é muito importante que nós tenhamos sonhos e desejos. Já viram, se nós não tivéssemos sonhos ou desejos, como é que nós éramos felizes? Os sonhos trazem felicidade, obviamente, mesmo que sejam difíceis de realizar. Nós podemos ter sonhos que são difíceis de realizar. Lembram-se que na aula passada falávamos de um menino que tinha o sonho de ir aos Estados Unidos da América. E ele afirmava que sonhar era bom, mesmo que não se concretizasse aquele sonho, sonhar já por si era bom. Porque traz felicidade. E é a partir aqui deste tema da felicidade que nós hoje vamos entrar aqui na nossa aula. E para isso eu vou-te mostrar, vou-te fazer ouvir, vou passar aqui 5 áudios. Os áudios correspondem ao Amâncio, à Cidália, ao Link-Su, ao Vitorino e ao Martim. Portanto, vou passar aqui 3 áudios e tu tens, deixa-me ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Penso que são 11 frases correspondentes aos áudios. O que é que eu quero que tu faças? Eu vou-te passar os áudios 2 vezes e eu quero que tu consigas fazer corresponder cada uma destas frases, A, B, C, D e por aí fora, a cada um dos áudios. Eu vou ler primeiro as frases contigo, que é para ser mais fácil. Também há aqui algum vocabulário que talvez seja um pouco mais difícil, portanto vamos fazer este exercício juntos, ok? Vamos lá à frase A. Quem é que, aparentemente, não gosta muito da profissão que tem? Quem é que fala de várias experiências que outras pessoas tiveram? Quem é que sofre com o barulho? Quem é que conta uma pequena história? Quem é que aprecia muito a natureza? Quem é que valoriza a persistência? Temos aqui esta palavrinha que eu não sei se vocês conhecem, persistência. A pessoa que tem persistência é uma pessoa que não desiste facilmente de fazer uma coisa. Está ali a teimar até que a coisa se realize. É isso que entendemos por persistência. A frase G. Quem é que resolveu um problema à outra pessoa? Quem é que cita a letra de uma música? Temos ali uma palavra, o verbo citar, cita. Vocês sabem o que é cita? Olha, eu não sei se foi na primeira, se foi na segunda aula. Eu penso que foi na segunda aula. Nós tínhamos um texto, sim, foi na segunda aula, se não estou em erro. Nós tínhamos um texto grande e nesse texto havia pessoas que falavam. E essas falas eram citações. Ou seja, nós citamos quando dizemos ou quando reproduzimos aquilo que outra pessoa disse ou escreveu. Portanto, é isto que nós entendemos por citar, ok? Frase I. Quem é que tem um eletrodoméstico ruidoso? O que será um eletrodoméstico? Eu acho que é fácil, mas pronto. Em nossa casa nós temos frigorífico, máquina de lavar, nós temos torradeira, tudo isto são eletrodomésticos, ok? Portanto, o eletrodoméstico corresponde a estes aparelhos que nós temos lá em casa, principalmente na cozinha. Quem é que se sente feliz por fazer uma pessoa da sua família feliz? E, por fim, quem é que reconhece que nem sempre é fácil conseguir o que se quer? Fácil, não? Estas perguntas? Agora, eu espero que tenhas a tua folha, a tua caneta. Eu vou passando os áudios. Eu disse que passo 2 vezes. Tenta, à medida que vais ouvindo os áudios, responder às perguntas. Ok? O primeiro áudio é o áudio do Amâncio. Portanto, é o Amâncio que fala. Vamos lá a isto, então. O silêncio. O silêncio é a melhor coisa. Estive recentemente na Serra da Estrela e reparei numa coisa muito importante. A completa ausência de sons provocados pelo homem. O vento soprava nos pinheiros, os pássaros chilreavam, mais nada. A paisagem era magnífica. Ainda havia um pouco de neve e, ao mesmo tempo, as primeiras florinhas da primavera já estavam a rebentar. O silêncio, porém,
foi o que tornou aquele momento especial. Com toda a tecnologia, televisões nos cafés, rádio no metro, telemóveis a tocar, ruído dos autocarros e automóveis, aviões a passar por cima das nossas cabeças, pessoas sempre a falar nos espaços públicos. É quase impossível termos silêncio. Nem de noite. No meu caso, ouço toda a noite o compressor do frigorífico a trabalhar. Ok, eu vou pôr mais uma vez o mesmo áudio, que é para acompanhares, para conseguires responder às perguntas que aqui estão em baixo. Portanto, basta pôr o número 1, que eu vou perceber. O silêncio. O silêncio é a melhor coisa. Estive recentemente na Serra da Estrela e reparei numa coisa muito importante: a completa ausência de sons provocados pelo homem. O vento soprava nos pinheiros, os pássaros chilreavam, mais nada. A paisagem era magnífica. Ainda havia um pouco de neve e, ao mesmo tempo, as primeiras florinhas da primavera já estavam a rebentar. O silêncio, porém, foi o que tornou aquele momento especial. Com toda a tecnologia, televisões nos cafés, rádio no metro, telemóveis a tocar, ruído dos autocarros e automóveis, aviões a passar por cima das nossas cabeças, pessoas sempre a falar nos espaços públicos. É quase impossível termos silêncio. Nem de noite. No meu caso, ouço toda a noite o compressor do frigorífico a trabalhar. Vamos então passar para o áudio da Cidália, o áudio número 2. A melhor coisa do mundo é a comida da minha mãe, quando a visitamos aos fins de semana. Imagina uma semana cheia de trabalho, com pessoas a exigirem que faças isto e aquilo, sempre a correr de um lado para o outro, e depois chegares a casa e ser só sentar à mesa e ter à frente uma sopinha quentinha, um peixinho assado com batata doce e uma saladinha de cenoura e beterraba. Comidas simples, mas preparadas na hora. Esta é a melhor maneira de esquecermos todas as preocupações e zangas. Na verdade, não é só comida em si. Trata-se também de estarmos todos juntos e de ver a cara de satisfação da minha mãe ao ver-nos comer. Ela sente-se mesmo feliz. E vê-la feliz é uma das mais bonitas sensações do mundo. Podemos repetir o áudio da Cidália? Eu acho que é fácil, mas é sempre bom porque é sempre bom voltar a repetir para termos a certeza que toda a gente percebeu. Vamos lá então? A melhor coisa do mundo é a comida da minha mãe, quando a visitamos aos fins de semana. Imagina uma semana cheia de trabalho, com pessoas a exigirem que faças isto e aquilo, sempre a correr de um lado para o outro, e depois chegares a casa e ser só sentar à mesa e ter à frente uma sopinha quentinha, um peixinho assado com batata doce e uma saladinha de cenoura e beterraba. Comidas simples, mas preparadas na hora. Esta é a melhor maneira de esquecermos todas as preocupações e zangas. Na verdade, não é só comida em si. Trata-se também de estarmos todos juntos e de ver a cara de satisfação da minha mãe ao ver-nos comer. Ela sente-se mesmo feliz. E vê-la feliz é uma das mais bonitas sensações do mundo. Vamos lá então passar para o áudio 3, o da Ling Su, eu penso que é mais curto. A coisa mais bonita do mundo é o sorriso das pessoas. E ainda é melhor quando as pessoas sorriem por causa de ti ou por causa de uma coisa boa que fizeste. No outro dia, aconteceu-me uma peripécia interessante. Estava uma rapariga em frente aos correios a chorar. Parecia-me que tinha de resolver um problema urgente e não sabia o que fazer. As pessoas passavam no passeio e nem sequer reparavam nela. Perguntei-lhe o que é que ela tinha e se precisava de ajuda. Fiquei então a saber que ela era de uma aldeia do norte de Portugal e que estava a estudar em Lisboa. Tinha perdido a carteira e ficado sem dinheiro. O pai tinha-lhe mandado algum dinheiro pelo correio, mas
para levantar a carta do pai, precisava de apresentar o bilhete de identidade. Só que, como tinha perdido a carteira, ela também tinha perdido o bilhete de identidade. Eu entrei com ela nos correios e expliquei com calma a situação da rapariga à funcionária. A princípio, a funcionária não queria saber, mas depois lá aceitou entregar-lhe a carta. No fim, a rapariga, com a carta na mão, olhou-me com o sorriso mais feliz do mundo. Ok, ouvimos agora o áudio da Lingsu. Eu penso que não é necessário repetir, o áudio é pausado. Quando respondemos às perguntas, se eu achar necessário, eu coloco outra vez, ok? Vamos ver se o Vitorino e o Martim têm o mesmo discurso, assim, um discurso pausado e que se perceba. Vamos lá então. Ouvi dizer que os Alpes na Suíça são uma coisa digna de se ver. Há quem diga que fazer mergulho no mar profundo é o desporto mais fantástico de sempre. Também há quem ache que conduzir um carro topo de gama é uma das sensações mais incríveis que se pode ter. É este o género de coisas que ouço as pessoas dizerem: mas eu nunca pude experimentar fazer nenhuma destas coisas. Portanto, o que é a coisa melhor do mundo para uma pessoa comum como eu? Acho que é a minha própria alegria de viver e a alegria dos que me rodeiam, por exemplo, quando ganhei o meu primeiro salário, quando me encontro com antigos colegas de escola, quando, depois do verão, caem as primeiras chuvas e a terra fica com um cheiro muito especial. É como diz a canção: a vida é feita de pequenos nadas. Temos aqui uma citação, viram? Eu acho que já estou a dar uma resposta. Ficam aí com a dica da resposta que eu meio que acabei de dar. Vamos ouvir o áudio 5, é o áudio do Martim. Para mim, ter sucesso é a coisa melhor do mundo. Ter sucesso é conseguir fazer bem uma coisa, conseguir acabar uma tarefa difícil, ultrapassar as nossas limitações. Quem tem sucesso e sabe que vai ter sucesso numa coisa é uma pessoa de certa maneira mais livre. Claro que há dificuldades. Uns têm de tentar mais vezes para, por exemplo, serem bons num desporto ou para tocar um instrumento. Outros têm pouco dinheiro ou vivem longe de uma cidade e por isso têm menos oportunidades. Mas o que interessa é não desistir e tentar sempre, quantas vezes forem necessárias, de todas as maneiras possíveis. Não é a glória, nem os prémios ou as medalhas que são as coisas mais importantes. Não estou a falar disso. Falo da satisfação pessoal em atingir um objetivo que determinamos atingir. Por exemplo, terminar um curso com boa nota, ou conseguir construir um programa informático, ou plantar um pomar e exportar fruta. Coisas assim. Ok, terminamos assim de ouvir os nossos áudios. Eu penso que foi fácil e não vale a pena repetir aqui os 3 últimos. Eu lembro-me que na primeira aula havia um áudio mais veloz e aqui não é o caso. Eu achei que talvez fosse melhor repetir, mas vendo bem agora, talvez tenha sido suficiente. Vamos lá então responder às perguntas. Quem é que tu achas... Qual é a resposta que tu deste à pergunta A? Aliás, quem é que, aparentemente, não gosta muito da profissão que tem? Há alguém que diz ali que demonstra que não gosta assim tanto da profissão que tem. Quem é que diz isso? Se respondeste Cidália, o número 2, está correto. Ela logo no início, e eu passei o áudio 2 vezes, ela logo no início diz isso. Refere a este descontentamento com o seu trabalho. A pergunta B. Quem é que fala de várias experiências que outras pessoas tiveram? Há aqui alguém que fala de experiências de outras pessoas. Quem foi? É um menino. Foi um dos meninos. Se respondeste Vitorino, portanto, o número 4, respondeste corretamente. Foi exatamente o Vitorino. Ele falou de umas experiências nos Alpes, falou de umas experiências de mergulho em águas profundas, não estou em erro. Portanto, ele fala de experiências de outras pessoas. Quem é que sofre com o barulho? Há aqui alguém que se queixa do barulho. Diz que o incomoda à noite. Quem foi? Foi o Amâncio, o número 1. O Amâncio diz que o barulho à noite o incomoda muito. Inclusive, um barulho que se ouve em casa. Que eu não posso dizer, senão vou já dar outra resposta. Quem é que conta uma pequena história? Há aqui alguém que conta uma pequena história. Quem contou essa pequena história? É a história da ida ao correio, uma menina que perdeu uma carteira. Foi a Lingsu, o número 3.
Quem é que aprecia muito a natureza? Há aqui alguém que diz que aprecia muito a natureza. E foi novamente o Amâncio. Sim, ele... Ups, já dei aqui uma resposta. Ele, no seu discurso, diz que aprecia muito a natureza. E sim, quem é que valoriza a persistência? Eu dei a resposta, que era o número 5. Carreguei sem querer, mas eu tenho a certeza que tu acertaste aí em casa. Quem é que resolveu um problema a outra pessoa? Houve aqui alguém que resolveu, ajudou outra pessoa a solucionar um problema. Foi a Ling Su, com a história do correio da menina que perdeu a carteira. Portanto, ela ajuda essa rapariga. Quem é que cita a letra de uma música? E eu dei a resposta quando ouvimos o áudio. É o número 4, o Vitorino. No final do seu depoimento, ele cita ali uma frase de uma música. Quem é que tem um eletrodoméstico ruidoso? Eu disse há pouco que não podia avançar muito na minha explicação porque dava a resposta. E era aqui a resposta. Portanto, o Amâncio, o número 1, fala do seu frigorífico. Se não estou em erro, é o frigorífico. O frigorífico fazia muito barulho. E quem é que se sente feliz por fazer uma pessoa da sua família feliz? Há aqui alguém que diz que se sente feliz por conseguir fazer outra pessoa da família feliz. Quem diz isso? É a Cidália, ela fala da mãe. Ela fala da comida da mãe e diz que sente-se muito feliz por deixar também a mãe feliz. E quem é que reconhece que nem sempre é fácil conseguir o que se quer? Há aqui alguém que diz, ou que diz, e sim, que nem sempre é fácil conseguir o que se quer. Foi o Martim, o número 5. O Martim refere isso. Nem sempre é fácil conseguir o que se quer. Enfim, obviamente, para conseguirmos aquilo que queremos, temos que lutar por isso mesmo. Entretanto, eu vou-te apresentar aqui 5 frases. Estas 5 frases são... Posso já mostrar-te-as. Estas 5 frases são comentários àquilo que tu acabaste de ouvir. Portanto, são 5 frases, cada frase é um comentário a cada um dos áudios que nós ouvimos. O áudio do Amâncio, da Ling Su, do Martim, portanto, dos 5 meninos, das 5 pessoas que tu ouviste falar. E o que é que tu entendes por comentário? O comentário é quando nós damos uma opinião ou chegamos a uma conclusão de alguma coisa. E se eu falo em opinião ou conclusão, obviamente que falamos de uma coisa pessoal. Portanto, quando eu faço um comentário, é o meu comentário. É um comentário pessoal, ele é meu. Pode não ser partilhado contigo. Eu digo isto porque eu quero que tu percebas que aquilo que eu aqui digo pode não ser partilhado contigo. É o meu comentário, é a minha opinião, é a conclusão a que eu cheguei e tu podes não partilhar da mesma conclusão, da mesma opinião, obviamente. Mas aqui, eu quero que olhes aqui para o quadro, que tomes aqui atenção àquelas palavras que estão ali a azul. Temos ali as palavras se, temos ali a palavra gostava que, aliás, temos a palavra se várias vezes e gostava que. Então, para tu preencheres este exercício, tu vais ter que tomar atenção a estas palavrinhas. E porquê? Atenção, lê lá as frases aí calmamente enquanto eu vou explicando. Então, há várias maneiras de preencher as frases, como eu disse, porque estamos a falar aqui da minha opinião ou é o meu comentário, mas quando eu der a solução eu vou dar a minha solução, mas tu podes ter outra diferente. Mas aqui o que interessa é que ali aquela palavrinha se, aquela palavrinha pequenina, como dissemos na última aula, obriga-nos a quê? A que usemos o pretérito imperfeito do conjuntivo. Ou seja, é uma palavra que quer dizer uma coisa que podia acontecer, mas que não está a acontecer, nem aconteceu ainda. E mais, essa coisa que podia acontecer é uma condição para que outra coisa aconteça. Portanto, quando temos aqui esta palavrinha, e depois da minha explicação, vamos ter que colocar o verbo com os tais 2 S's, o pretérito imperfeito do conjuntivo. Vamos lá então tentar? A frase... atenção, aqui nós temos 2 frases. Está ali um ponto final, mas se vocês perceberem, temos sempre 2 frases, não é? Então vamos lá. O Amâncio devia ir morar sozinho para o campo. Se ele tinha mais sossego e era mais feliz. Se ele... Qual é o verbo que tu escolhes para escrever aqui? Não te esqueças que tem que estar no conjuntivo. Olha, eu escrevi o verbo ir. Se ele fosse morar para o campo, tinha mais sossego e era mais feliz. A frase B.
A Cidália era mais feliz se, na verdade, parece que ela não gosta do emprego que tem. Portanto, a Cidália era mais feliz se, não sei, trocasse, mudasse. Sim, são verbos que funcionavam. Eu vou escolher mudasse, mas podia ser trocasse. A Ling Su gostava que todas as pessoas, mais. Um sorriso é a melhor coisa do mundo para ela. Temos ali sorrir, não é sorriso. Portanto, o verbo, aqui não há muito que fugir, teríamos que usar o verbo sorrir. Portanto, sorrissem. Ela gostava que as pessoas sorrissem mais. D. O Vitorino não tem possibilidades de viajar nem tem um carro topo de gama. Mas se ele seria mais feliz, se calhar não. Que é uma pergunta, não é? Estamos-nos a questionar sobre o que é dito anteriormente. Portanto, ele não tem possibilidade de viajar muito, não tem um carro topo de gama. Um carro topo de gama é assim um carro muito bom, daqueles que muitos de nós queremos e não podemos ter, mas pronto, por carro topo de gama é um carro incrível, um carro muito bom. É isso que entendemos por carro topo de gama. Então, mas se ele tivesse tudo isso, seria mais feliz? Se calhar não. E por fim, o Martim dá valor à satisfação pessoal de atingir um objetivo e não aos prémios. Claro que se ele também ficava contente, mas não era isso o principal. Então temos ali ganhar, atingir objetivos. Aliás, não temos ganhar, eu já estou aqui a ajudar, mas pronto, temos ali atingir objetivos. Portanto, a resposta que eu escolhi é, mas se ele ganhasse um prémio, também ficava contente. Mas não era isso o principal. Viram? Temos aqui estas frases onde usamos o pretérito imperfeito do conjuntivo, ok? É a minha opinião, volto a dizer, vocês podiam ter escrito frases um pouco diferentes. Resumindo agora, vamos aqui falar um pouco do pretérito imperfeito do conjuntivo, só para resumir isto e para tu ficares com esta ideia bem clara na tua cabeça. Já falei na aula passada, mas reformulo agora outra vez. O imperfeito do conjuntivo usa-se em orações ou partes de frases que têm se. As orações com se são as orações condicionais. Mas atenção, a outra oração ou a outra parte da frase tem de ter o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Por exemplo, se não chovesse, pretérito imperfeito do conjuntivo, eu ia à praia, pretérito imperfeito do indicativo. Se me saísse o Euromilhões, pretérito imperfeito do conjuntivo, eu comprava um avião. Portanto, comprava um avião, pretérito imperfeito do indicativo. Eu podia ter melhores notas se estudasse. Podia, pretérito imperfeito do indicativo, estudasse, pretérito imperfeito do conjuntivo. O que é que nós aqui temos? Eu podia ter melhores notas se estudasse e vocês também podiam ter melhores notas se estudassem. Toda a gente podia ter melhores notas se estudasse mais. Não é se estudassem, é se estudassem mais. Sabem quem é que também não gostava muito de estudar e por isso tinha notas mais baixinhas? Era o Pinóquio. Vocês conhecem a história do Pinóquio? A história do Pinóquio é uma história de um autor italiano. Carlo... Não me lembro do último nome. Posso ver aqui nas minhas cábulas. É Carlo Collodi. O autor da história do Pinóquio, das aventuras do Pinóquio, é o Carlo Collodi. Antes da nossa aula acabar, vamos aqui ver a história do Pinóquio e lá está. Temos ali verbos. Temos que os escrever todos no conjuntivo. Rapidamente. Naquele dia, na Toscânia, o velho Gepeto decidiu fazer uma marioneta. Era um homem muito pobre. Se não fosse tão pobre, não precisava de fazer marionetas. Mas fazia. E aqui começa a história. Gepeto fez um boneco tão perfeito que ganhou vida e parecia mesmo um rapazinho. Deu-lhe então o nome de Pinóquio. Mas o rapaz boneco era muito traquinas e mentiroso. Aliás, se ele não mentisse tanto, tudo lhe podia ter corrido melhor. Mas vai-se fazer o quê? Os miúdos até aprenderem têm de passar por muitos desafios. E este, se não passasse por todas aquelas dificuldades, nunca se teria tornado num menino de verdade. Mas se a fada madrinha não intercedesse a toda a hora por ele, a história não teria tido um final feliz. É essa a moralidade da história, experimentar para aprender. Porém, se na vida real houvesse mesmo fadas madrinhas, tudo seria mais fácil.
Concluímos assim a nossa aula com esta pequena história. Eu quero que, como desafio, que voltes a pensar sobre isto. Uma boa tarde e até à próxima aula.